Gálatas capítulo 3, nós estamos naquela série de meditação da carta de Paulo aos Gálatas. Chegamos no capítulo 3 e hoje vamos ler do verso 6 até o verso 14. Gálatas 6, versos 6 a 14. Acompanhe aí na sua Bíblia, no seu celular, da forma que você puder acompanhar. E eu vou ler. Gálatas 3, 6 a 14. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Preste atenção que a nossa pregação vai ser em cima disso. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé quem? Os judeus ou os gentios? Os gentios que somos nós. Pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Olha a diferença agora. Todos quantos são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Vários versos lidos e vamos à pergunta. Você já sabe de cor, mas por que Paulo escreveu esta carta aos Gálatas? Paulo é o fundador dessas igrejas da região da Galácia, foi lá e pregou o Evangelho da graça de Deus. Você entende quando eu falo o Evangelho da graça de Deus? Eu não preciso mais falar isso, mas os que estão de fora precisam ouvir isso sempre. Então, como é que o homem é salvo? Olha, Paulo não foi lá levar ninguém para fazer campanha. Paulo não foi lá ensinar que tinha que guardar sábado. Paulo não foi lá ensinar que tinha que guardar as festas judaicas. Paulo não foi lá pôr o peso da lei sobre a cabeça dos Gálatas. Não. Ele foi pregar o Evangelho da graça de Deus. E o que Paulo ensinou? A salvação pela graça. O homem é salvo pela graça de Deus. Não existe nada que o homem possa fazer que lhe dê condições de ser salvo. Nunca esqueça isso. Não existe nada que o homem possa fazer, nenhuma obra, nada, que dê condições do homem de Deus olhar e falar assim: muito bem, você fez isso, agora eu vou te salvar. Para o homem é impossível salvar-se a si mesmo. Está bem claro isso na tua mente? Não vou repetir muito isso. E qual é a base do relacionamento com Deus na velha aliança? A base do relacionamento com Deus na velha aliança era por obras, por esforço próprio. Por isso que eles tinham que jejuar, cumprir todos os rituais da lei. Eles tinham que fazer os sacrifícios, era uma coisa incansável. Então, na velha aliança, tudo era por esforço próprio, por esforço, se esforça, luta, né? E faz isso e faz aquilo. Qual é a base do relacionamento com Deus na graça de Deus? O nosso relacionamento com Deus na graça de Deus é na base da gratuidade. Tudo nos é dado gratuitamente. Eu não tenho que pagar preço por nada, eu não tenho que jejuar, eu não tenho que fazer voto, eu não tenho que fazer sacrifício. A base do meu relacionamento com Deus é aquilo. Romanos 8, 31. Aquele que não poupou ao seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, como não nos dará gratuitamente com o filho todas as coisas? Olha a diferença. Como eu me relaciono com Deus na nova aliança? Tudo é na gratuidade, não tem preço a pagar, não tem custo. Como eu me relacionava com Deus na velha aliança? Tudo tem um custo, tem um Deus de barganha que quer coisas de mim.
totalmente diferente. É por isso que quem está debaixo da velha aliança, com a mentalidade da lei, são pessoas oprimidas, não têm paz. Parece que sempre estão devendo alguma coisa para Deus. Tem que fazer voto, tem que ir no monte, tem que fazer vigília. É uma escravidão a vida deles. E eles não têm nem certeza se são salvos. Então o que Paulo pregou? Paulo pregou o evangelho da graça de Deus. Depois o que aconteceu? Se introduziu lá os pregadores da lei. Os pregadores do Velho Testamento entraram na igreja dos Gálatas, se infiltraram lá e disseram para os Gálatas: olha, só isso que Paulo pregou pela graça, não é bem assim. Você tem que voltar-se para a lei, guardar sábado, se circuncidar, guardar as festas, voltar-se para o judaísmo. Aí você vai pegar o judaísmo, que é o Velho Testamento, e voltar, somar com o que Cristo fez na cruz, a soma dos dois vai resultar em salvação, porque só o que Cristo fez não é suficiente. E contaminou a fé dos Gálatas com essa mentalidade. O que os Gálatas fizeram? Eles voltaram as costas para a graça de Deus e se voltaram para a lei, tentando alcançar por obras da lei aquilo que Deus havia dado gratuitamente através da obra da cruz de Cristo. Vocês estão entendendo? Então eu tenho que ter dividido dentro de mim isso, ó. Eu vou repetir 1000 vezes. A velha aliança acabou na cruz. O que é velha aliança? História do povo judeu, lei para o povo do judeu, judaísmo, tudo aquilo que está na tua Bíblia, que é bonito, que você tem que ler, tem que saber. É bom saber o Velho Testamento. Não é sacar o Velho Testamento da Bíblia e anular o Velho. Não. Quem cumpriu o Velho foi Jesus. Quem removeu o Velho foi Deus. Não somos nós. Mas é bom conhecer, mas entender o seguinte, que a lei acabou na cruz. Da cruz para frente começa o evangelho da graça de Deus. Paulo disse lá em Romanos 10:4, porque o fim da velha aliança, o fim daquela mentalidade, o fim do sacrifício, o fim de toda aquela parafernália era judaica, o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então todo aquele sistema acabou. Eu quero ler aqui só um verso. Vamos abrir ali em Hebreus, só para solidificar isso que nós estamos falando. Hebreus capítulo de número 8. Vai lá, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2º Tessalonicenses, 1º e 2º Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus. Hebreus, capítulo 8. Vamos ver uma coisa que tem que ficar bem clara. Quem são os hebreus? Os hebreus, para quem foi escrita esta carta, eram judeus. Pessoas que nasceram debaixo da lei, desde criança viviam debaixo da lei, eles frequentavam as sinagogas, estudavam as escrituras, e alguns começaram a ouvir a respeito do evangelho, e vieram para o evangelho. Então o escritor de Hebreus, que é Paulo, ele vai fazer o seguinte, ele vai ajudar esses judeus na transição, em sair da graça, e saírem da lei e entrarem na graça. O escritor de Hebreus vai mostrar que toda a religião deles acabou na cruz, e Cristo estabelece uma nova aliança no sangue dele, e começa o seu evangelho da graça de Deus. É um trabalho difícil de ser feito. E ele vai trabalhar esse Hebreus inteirinho para mostrar que a velha aliança acabou na cruz e começou uma nova aliança. Que Cristo estabeleceu uma nova aliança que foi superior a Moisés. Ele vai trabalhar Hebreus inteirinho mostrando que a velha aliança, o Velho Testamento tinha defeito. Precisava uma coisa mais perfeita que veio através de Cristo na nova aliança. Então ele vai tecer essas considerações em Hebreus inteirinho. Ele vai mostrar que lá no passado Deus falou com os pais através dos profetas, mas na nova aliança Deus nos fala direto através do Filho. Ele vai mostrar que a visão que eles tinham do Velho Testamento era a visão de Êxodo 20, quando Deus trouxe a lei. Moisés subiu no monte, o pessoal ficou no pé do monte, então tinha trovões, relâmpago, fumaça, fogo, aquele Deus amedrontado, que punha medo, não é? Ele vai mostrar que agora
Deus vem em forma de homem na pessoa de Jesus Cristo, sem trovões, sem relâmpago, aparece em forma de homem, veio pregar o amor e trazer o evangelho da graça de Deus. Uma visão totalmente diferente de Deus. Então, Hebreus capítulo 8, abra aí, eu não havia dito capítulo, né? Hebreus 8, vamos ler 2 versos, seria bom ler muito, mas só 2. Versos 6 e 7, Hebreus 8, 6 e 7. Presta atenção no que você vai ler, olha aqui, ó. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto ele é mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. O que está dizendo? Que Jesus, ele teve um ministério muito mais excelente, ele é mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Então a aliança que Jesus veio estabelecer no sangue dele, é uma aliança superior ao Velho Testamento. E as promessas são superiores às promessas do Velho Testamento. Está claro isso na sua mente? Agora olha o que ele diz no verso 7. Ele vai mostrar que a velha aliança tinha defeito, não dava para permanecer. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Então o que ele está dizendo? Que aquela primeira aliança que Moisés trouxe através das tábuas da lei, toda aquela lei do Velho Testamento, aqueles rituais dos judeus, as festas, os sacrifícios, as dietas alimentares, era uma coisa defeituosa. Não poderia permanecer, e por ela ter defeito, Deus agora vai trazer uma nova aliança, um ministério superior, vai estabelecer no sangue de Jesus uma aliança superior. Então toda a velha aliança acabou na cruz. Quem está debaixo da velha aliança, conforme lemos em Gálatas, está debaixo de maldição. Não está escrito isso lá? Então eu tenho que ter essa coisa dividida dentro de mim. Por quê? Porque se eu fizer essa mistura, eu não entendo o evangelho. Queria ser um véu da lei na minha mente, eu não consigo ter olhos para enxergar o evangelho da graça de Deus. Está claro isso? Agora volta lá em Gálatas 3, onde nós lemos. Ele vai dar o exemplo agora de Abraão. Olha lá, verso 6, Gálatas 3, 6. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Então, quando Abraão creu em Deus, Abraão vivia na terra de Ur dos Caldeus. Abraão era um idólatra e vivia no meio de um povo de idolatria. Um dia Deus se revelou para ele lá e fez uma promessa. Deus se revelou, abriu o entendimento dele para ele sair da idolatria e ter entendimento do Deus verdadeiro. E falou assim, olha, você vai... Larga a tua parentela, sai do meio dessa idolatria, desse povo que você vive, vai para um lugar que eu vou te mostrar, de você eu vou fazer uma grande nação. O projeto de Deus era formar a nação de Israel. Quando é que Deus falou isso com Abraão? Antes que existisse lei, 430 anos antes que existisse lei, que existisse Moisés. E porque Abraão creu, Deus justificou. E prometeu que de Abraão viria uma descendência que são chamados os da fé. Os da fé é que são verdadeiramente filhos de Abraão. Não era o filho na carne que Abraão gerou. Existem os filhos paralelos que são o da fé, que vão crer realmente, que estão acima daquilo que foi gerado pela carne de Abraão. Está bem claro isso? Entende? Então, vou ler de novo, o verso 6. É o caso de Abraão que creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça. Agora ele vai dizer assim, sabeis, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a escritura prevista que Deus justificaria pela fé, os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos da terra. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Agora eu tenho que ter clareza que fé que Paulo está dizendo aí. Existe uma falsa fé que é assim, vem para a igreja que os seus problemas vão ser resolvidos.
Vem para a igreja, dá o teu dinheiro que você vai ficar rico. Você está precisando de trabalho, vem para a igreja, vamos passar um óleo na carteira de trabalho e você vai arrumar trabalho. Existe uma fé sendo pregada, é uma fé só para satisfazer os problemas e dificuldades que a pessoa tem. Então a pessoa vem para a igreja, ela não está preocupada em evangelho, em ter conhecimento. Ela vem fazer uma campanha da prosperidade, porque ela quer mais dinheiro. Então ela vem, o coração dela é atraído por isso, ela não entende nada do evangelho. Essa fé que Paulo está dizendo não é fé de eu preciso trabalhar, meu marido vir para a igreja, eu tenho um problema na minha casa, eu estou doente, eu quero cura, eu quero isso. É uma fé que só tem interesse em Deus fazer coisas para eles. Não é isso que Paulo está dizendo. Isso é uma fé falsa que atrai as pessoas para a igreja, que Deus vai resolver só os problemas. Você não está interessado em conhecer a verdade, ela quer solução de problemas. Por isso que existe uma campanha para cada dia de solução de problema. É culto dos empresários, né? Terapia do amor, culto de libertação, culto da família, né? Para a pessoa buscar, ela tem problemas ali, ela vem atrás disso. Não é isso que Paulo está dizendo. Que fé que Paulo está dizendo que Abraão, ele foi o pai da fé e teria filhos da fé. Então, nesse mesmo capítulo, vamos lá para o verso 23. Vamos trabalhar no verso 23. Olha que Paulo fala, verso 23. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, olha lá, e nelas encerrados. Para essa fé que de futuro havia de se revelar. Então Paulo está dizendo que uma fé estava para chegar, presta atenção. Todos estávamos debaixo da lei, aguardando uma fé que de futuro ia se manifestar. De maneira que a lei nos serviu de condutor, ou conforme está a tradução, aio, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos mais subordinados ao aio ou à lei. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé de Jesus Cristo. Que fé é essa? O que Paulo tem em mente? Quando ele fala assim, uma fé estava para chegar, mas tendo vindo a fé, nós saímos de debaixo da lei, e pela fé agora nós somos filhos de Deus. Que fé é essa que estava para chegar? A fé trazida pelo conhecimento do Evangelho da graça de Deus. Você já me ouviu falar muito isso. Olha, se você chegasse lá para Josué, vou repetir a mesma coisa. Josué, você substituiu Moisés. Você está diante da terra prometida, agora você tem que entrar na terra prometida. Josué fala, não, Deus me comissionou. Ele disse assim, medita na lei dia e noite, procura fazer quanto tudo nela está escrito. Então você vai fazer esse povo entrar na terra prometida e você vai prosperar os seus caminhos. Aí você perguntava para Josué, me fala alguma coisa do evangelho da graça de Deus. Ele ia olhar para você, ele não saberia te responder nada. Por quê? Porque não existia evangelho da graça de Deus no tempo de Josué. Josué tinha uma lei para guardar. E tinha uma terra que estava cheia de inimigo, que ele tinha que entrar lá dentro. O que é o evangelho da graça de Deus na cabeça de Josué? Ele tinha fé? Tinha fé. Mas uma fé de conhecimento do evangelho da graça de Deus debaixo da lei. Ele não ia te dizer nada do evangelho da graça. Josué foi uma pessoa de fé? Claro que foi. Jesus iria vir milhares de anos depois para estabelecer o evangelho da graça de Deus. Você está entendendo? Uma fé que havia de vir no futuro. Se você chegasse lá para Gideão, você conseguiu aí, os 300 de Gideão, né? Gideão teve, olha, Deus me deu essa estratégia, aconteceu isso, e com 300 nós vencemos. Gideão teve fé, olha, vocês venceram, expulsaram os medianitas, Deus te deu uma grande vitória. Agora, Gideão, me fala um pouquinho do evangelho da graça de Deus. Ele olhar para você e falar, olha, só entendo de lutar contra os medianitas. E nós estamos debaixo da lei de Moisés, que Moisés deu, mas eu não entendo nada. Por que ele te responderia assim? Estou falando de uma forma bem simples. Porque não existe evangelho da graça de Deus. Jesus vai morrer lá milhares de anos depois.
Aí é que vai se abrir o evangelho da graça de Deus. Aí vai ser revelado o que é a graça de Deus, a obra da cruz. Até então eles tinham só alguns sinais que Jesus viria. Pouco conhecimento, era uma coisa distante para o tempo deles. Então o povo do Velho Testamento teve fé? Claro que teve fé. Tiveram alguns resquícios daquilo que viria no futuro, crendo em Jesus? Claro. Mas eles não tiveram conhecimento do Evangelho da Graça de Deus. Eles não conheceram nada sobre Romanos. Eles não conheceram nada sobre Gálatas. Eles não conheceram nada sobre Colossenses. Porque tudo isso era uma coisa futura que havia de vir. E que havia de se revelar. A fé que eles tiveram no passado foi com conhecimento debaixo da lei, a respeito de Deus. Mas hoje nós temos a palavra completa. Nós nascemos depois da cruz, nós estamos na nova aliança. Então nós temos o conhecimento das cartas de Paulo, o conhecimento da graça de Deus. Essa é a verdadeira fé que estava para chegar, que aquele povo todo não conheceu. Eles foram homens de Deus, foram salvos, claro. Mas o que eles conheceram do Evangelho da graça de Deus, da nova aliança, pontinhos de que Jesus viria, e pararam por ali. Vocês estão entendendo? Está difícil entender isso ou não? Então quem é esses, os da fé, que são os verdadeiros filhos de Abraão? Mas vamos um pouquinho mais para frente, vamos lá para Hebreus 11. Hebreus 11. É o capítulo da fé, né? Então vamos ver aqui. Ó, do verso 1 até o verso 29, é quando ainda a lei não existia. Então vamos ler alguns ali. Vamos começar no verso 7. Ó, verso 7. Hebreus 11, 7. Pela fé Noé divinamente instruído. Pela fé Noé divinamente instruído dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Né? Para aí. De fato, nós conhecemos a história de Noé, não foi maravilhosa? Deus falou, olha, vou dar Gênesis 6, vou acabar com toda a carne, mas você crê em mim e me segue, olha, constrói uma arca, deu as medidas como ele iria fazer, e Noé construiu a arca, construiu ou não construiu? Entrou na arca, todo aquele mundo foi condenado, foi ou não foi? Mas o que Noé conheceu do Evangelho da graça de Deus, gente? Nada. Teve fé? Claro que teve. Mas ele não conheceu nada do que Paulo falou em Romanos, em Gálatas. Porque a nova aliança ainda não existia. É uma fé de futuro que vai chegar. É um conhecimento que lá na frente vai se manifestar. Vamos para o verso seguinte, olha lá. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, que aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Vamos parar por aqui. Abraão fez tudo isso? Nós lemos que sim, ele foi justificado pela fé, mas o que Abraão, ele conheceu do Evangelho da graça de Deus? Agora, pois, nenhuma condenação existe para quem está em Cristo Jesus. Não conheceu nada, ele viveu antes da lei. Ele nem soube nada da lei, porque a lei veio 430 anos depois dele. Ele teve fé? Teve. Mas Paulo está dizendo uma fé que iria chegar e de futuro iria se manifestar. Vamos um pouquinho para frente, vamos falar sobre Moisés agora, verso 23. Pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram a criança que era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei,
Antes permaneceu firme com quem vê o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa, o derramamento do sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé atravessaram o Mar Vermelho como em terra seca, tirando-os, tentando os egípcios, foram tragados. Está aqui todo o ministério de Moisés. Moisés recebeu a lei. Moisés dividiu o mar. Ele teve uma fé extraordinária. Mas o que ele conheceu do Evangelho da Graça de Deus? Eu não posso pregar a fé de Moisés para o nosso tempo, você entende? Ele não conheceu nada do Evangelho da Graça de Deus. Ele introduziu o povo, libertou o povo, não entrou na terra prometida por causa da rebeldia do povo, morreu antes, mas ele teve fé. Ele teve fé, mas entendeu o Evangelho da Graça de Deus? Não entendeu. Lá, milhares de anos depois, isso iria se manifestar. Vocês estão acompanhando? Agora vamos para depois da lei. Agora a lei já existia. Chegamos no verso 30. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeada 7 vezes. Para aí, Josué tinha que entrar na terra prometida e tinha muralha. Então Deus deu uma estratégia para Josué. Você vai rodear essa muralha 7 vezes. No 7º dia vocês vão rodear 7 vezes. E depois vocês vão gritar e as muralhas vão cair. Aconteceu isso? Aconteceu. Isso aqui é tema de campanha atrás de campanha, derrubar a muralha. Sempre tem uma muralha na vida da pessoa e tem que derrubar. Se você passou por essas igrejas com alguns anos, você fez muita campanha de muralha de Jericó. Sim ou não? Josué fez tudo isso, eles derrubaram a muralha pela fé, claro. Mas o que Josué entendeu do Evangelho da Graça de Deus? Ele não entendeu nada. Houve fé, derrubaram pela fé. Derrubaram, mas não entendeu o Evangelho da Graça de Deus. Vocês estão acompanhando, queridos? Então, quem são os filhos de Abraão pela fé? Vamos ler mais alguma coisa aqui. Continua, do verso 30. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu em paz os espias. Que direi mais? Ela, certamente me faltará tempo necessário para me referir a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jafité, de Davi, de Samuel, dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessa, fecharam boca de leões. Quem que fechou boca de leões? Daniel, quando foi lançado na cova. Verso 34. Extinguiram a violência do fogo. Quem extinguiu a violência do fogo? Sadraque, Mesaque e Abidnego foram jogados na fornalha, apareceu o 4º homem e o fogo não os queimou. Né? Extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exército estrangeiro, as mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios, açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos vestidos de pele de ovelhas, de cabras, necessitados, aflitos, maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, presta atenção agora vem o fechamento. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, o que é a concretização da promessa. Por quê? Por haver Deus provido coisa superior ao nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Todo esse pessoal, nossos irmãos do passado, fizeram coisas extraordinárias pela fé. Conheceram a fé do Evangelho? Não. Mas eles não se concretizou a promessa na vida deles. Por quê? Porque no futuro viria um povo, que são os filhos de Deus, o povo da nova aliança, os verdadeiros filhos da fé. Esse pessoal do passado, eles sem nós, se nós não estivéssemos presentes, eles não poderiam ser aperfeiçoados. Então eles, como que dependiam da igreja, dependessem de nós, da nossa existência,
da fé do Evangelho, da vinda de Jesus Cristo ao mundo, para poder se completarem e serem o quê? Aperfeiçoados. Vocês estão entendendo? Ficou claro isso na mente de vocês? Repetindo, todo o pessoal que nós lemos da velha aliança tiveram fé, claro, tiveram, debaixo da lei, do conhecimento que eles tiveram de Deus para aquele tempo. Agora, eles não conheceram o Evangelho da graça de Deus, eles não conheceram a nova aliança feita no sangue de Jesus, eles não conheceram a salvação pela graça. Eles foram salvos, sim, pela graça, mas não tiveram clareza sobre o que nós temos. A mentalidade deles ficou presa no passado, e a fé que eles tiveram, não tiveram debaixo da nossa aliança, da nova aliança. Nós temos uma fé debaixo do conhecimento da nova aliança. Vocês entendem que Paulo falou, antes que viesse a fé, tendo vindo a fé, não estamos mais subordinados à lei. O Evangelho era uma coisa que ainda estava oculta daquele pessoal do passado. Então vamos lá, Colossenses capítulo 1, volta aí um pouquinho, Colossenses capítulo 1. Vamos ler versos 26 a 29. Colossenses 1, 26 a 29. Todos já acharam? Vou ler. Olha que Paulo fala, um mistério que estava oculto, olha. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações. Agora, todavia, se manifestou a quem? Aos seus santos. Então, Paulo está dizendo o quê? Existia um mistério oculto daquele povo do passado que eles não conheceram, mas agora foi revelado. Vou ler de novo, 26. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações. Agora, todavia, se manifestou aos seus santos, os quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vocês, esperança da glória, o qual nós anunciamos advertindo todo homem, ensinando todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a eficácia que opera eficientemente em mim. Então existia um mistério, um conhecimento que estava oculto, que foi oculto do pessoal do passado, daqueles séculos que se passaram e das gerações que se passaram, mas que agora, na nova aliança, foi revelado aos seus santos, santos que somos nós. O que é esse mistério? É que através do Evangelho Deus estaria dentro de cada um de nós. É que através do Evangelho todos nós passaremos a ser filhos de Deus. É que através do Evangelho todos nós seríamos libertos do império das trevas. É que através do Evangelho nós estaríamos em Cristo, salvos, e nunca perderíamos a salvação. É que através do Evangelho Deus viria morar dentro de cada um de nós, fazendo de nós o verdadeiro lugar de adoração, o verdadeiro santuário. É que através do Evangelho, desse mistério que foi revelado, todos nós que cremos nos tornamos herdeiros de Deus, totalmente herdeiros de Deus e filhos. Tudo isso estava oculto, mas agora Deus revelou aos seus santos. Jesus Cristo vem, cumpre a lei, põe um fim em toda aquela mentalidade da lei. Ali quando ele está na última parte que estabelecendo a ceia, ele fala, este cálice é o cálice do Novo Testamento no meu sangue. O Novo Testamento no meu sangue. A nova aliança. Vai começar a nova aliança no meu sangue. E ele estabelece depois da sua morte a nova aliança. Então agora o Evangelho é revelado e esse mistério que esteve oculto, que é o Evangelho, ele passa a ser revelado ao apóstolo Paulo. E Paulo vai escrever as cartas e vai começar a pregar para todo o mundo gentil a respeito do Evangelho da graça de Deus. Então quem são os verdadeiros da fé, que são os filhos de Abraão? São aqueles que conhecem o Evangelho da graça de Deus. Você que conhece o Evangelho da graça de Deus, você é um filho de Abraão pela fé. Já brotou dentro de você esse conhecimento que a velha aliança acabou na cruz?
e você tem a fé limpa no Evangelho da Graça de Deus, você é um desses filhos espirituais, não é uma coisa física, é uma coisa espiritual. Os da fé que são abençoados com o crente Abraão. Fé em quê? No Evangelho da Graça de Deus, naquilo que Cristo fez na cruz. E somente isso. E naquilo que foi revelado através do sacrifício de Jesus na cruz. Nós não temos a mentalidade da velha aliança, escravizado nas coisas do Velho Testamento. Quando é que as pessoas vão acordar para isso? Eu tenho que conhecer o Velho, sim, mas entender que aquilo acabou. E que começa um novo testamento no sangue de Jesus, com uma revelação do Evangelho que a maior parte daquele povo não conheceu nada a respeito disso. Vamos ler mais um texto. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, volta aí um pouquinho, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Paulo vai dizer a respeito de uma sabedoria que nenhum dos poderosos daquela época conheceu. Capítulo 2, verso 6. Paulo vai dizer isso aí. Abra aí, acompanhe direitinho. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, 2, 6. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Qual sabedoria, Paulo? Não, porém, a sabedoria deste século, e nem dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Então, no tempo de Paulo, todos aqueles escribas e fariseus, os mestres da lei, os religiosos, Paulo tinha uma sabedoria, não era nada daquilo que eles acreditavam, que eles conheciam. Verso 7, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, que estava oculto, outrora oculto, a qual Deus pré-ordenou, desde a eternidade, para a nossa glória, que é o Evangelho da Graça de Deus. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu. Porque se tivesse conhecido, jamais teria o crucificado o Senhor da glória. Vamos para o 10. Então, como é que Paulo teve revelação disso? Mas Deus nos revelou pelo Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, olha lá, senão o Espírito de Deus. Então o que Paulo está dizendo? Uma sabedoria que estava oculta, que Deus pré-ordenou desde a eternidade passada para a nossa glória, uma coisa que havia a se revelar. E que nenhum daquele povo que estava no tempo de Paulo conheceu, porque se tivesse conhecido, ninguém crucificaria Jesus. Agora, como que Paulo ficou sabendo? Porque Deus revelou a ele através do Espírito Santo. Aí, ele vai para o verso 12. Ora, agora como é que nós vamos ficar sabendo disso? Ora, nós não temos recebido o Espírito que vem do mundo. O que nós recebemos? E sim o Espírito que vem de Deus. Para que eu recebi o Espírito Santo? Para que eu recebi o Espírito que vem de Deus? Para ficar gritando? Oh, glória, aleluia, aleluia. Só para isso. Está aqui porque eu recebi o Espírito que vem de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito que vem do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado como? Gratuitamente. Então nós recebemos o Espírito que vem de Deus. A igreja é selada com o Espírito Santo que vem de Deus, para que conheçamos, para que tenhamos conhecimento daquilo que nos foi dado gratuitamente, daquilo que nos foi dado gratuitamente, é o Evangelho da Graça de Deus. Então o Espírito Santo vem para nós, abrir o nosso entendimento, para que a gente conheça o que já nos foi dado gratuitamente. Sabedoria que estava oculta, que é o quê? O conhecimento do Evangelho da Graça de Deus, esse Evangelho que foi revelado depois da cruz, principalmente o apóstolo Paulo, que abriu a graça de Deus, que mostrou coisas fantásticas dadas a nós gratuitamente, que vem da obra de Cristo na cruz. Qual a conclusão que a gente chega? Então quem está preso antes disso, está lá na velha aliança, nos milagres, nos demônios, nas obras da lei, ele não tem essa sabedoria, isso não se revelou a ele ainda. Ele está preso num véu, numa escuridão, mesmo com a Bíblia debaixo da mão e lendo a própria Bíblia.
mas ele ainda está debaixo das obras da lei. Aí você vê igrejas inteiras escravizadas na velha aliança. Olha essas igrejas da televisão, eu falo isso direto. As campanhas que elas fazem, campanha do sangue de Jesus, campanha da água de Israel, campanha do Vale do Sal. Construíram até na cidade de São Paulo o Templo de Salomão, o templo que o próprio Deus destruiu. E não foi reconstruído em Israel até o dia de hoje. Olha a linguagem, vai numa igreja que está debaixo de lei, é um monte de proibição, de julgo, de peso, de condenação. Você tem que viver tapado, você não tem liberdade. Olha isso, eles não têm certeza de salvação nenhuma. Se vocês falarem, o crente verdadeiro não perde a salvação, leia Romanos 8:1, ele vai olhar para você, porque ele nem sabe se é salvo ou não, ele está lutando ainda para ser salvo. Então, que sabedoria é essa? Que mistério que estava oculto? Em que consiste essa nova aliança? Jesus derramou o sangue dele e estabelece um novo testamento. Fim do velho, estabelecimento de um novo. O fraco passou, o perfeito chegou, que é o conhecimento do Evangelho da graça de Deus. Está bem claro isso, querido? Então, que fé que Paulo está dizendo ali, em Gálatas 3, quem são esses filhos da fé? São abençoados com o crente Abraão. Somos cada um de nós que temos fé no Evangelho da graça de Deus e em nada mais. Vamos lá, Filipenses, um pouquinho mais para frente. Filipenses, capítulo de número 1. E vamos ver o que Paulo fala da fé evangélica. Verso 27, Filipenses 1, 27. Ele diz assim: vivei acima de tudo por modo digno de quê? Do Evangelho de Cristo. Para quê? Ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vocês, que vocês estão firmes, estão firmes, em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos. Por quê? Pela fé evangélica. O que é a fé evangélica? É a fé que o conhecimento do Evangelho trouxe para cada um de nós. Então Paulo diz assim, olha, que vocês sejam firmes como uma só alma, com o mesmo sentimento. Repare bem, encontra alguém que conhece o Evangelho da graça de Deus, você troca 2, 3 palavras, dá uma alegria, uma vontade de sorrir, a mesma fé, o mesmo sentimento. Nós não perdemos a salvação. Verdade, ai que alegria, liberto do império das trevas, que alegria, não dá uma alegria? O mesmo sentimento, eu vejo vocês, eu tenho o mesmo sentimento que vocês. Estou vendo a Marli ali, o nome dela vai sair, na gravação, não tem problema. Tomara que os mais velhos ouçam e se arrependam e voltem. Não, pode ficar onde vocês estão, não precisa voltar não. Estou brincando. Só eu e ela que vamos entender isso. Vocês estão entendendo? Ali o Divaldo, eu conheço o Divaldo desde 99, Divaldo. Eu tenho o mesmo sentimento que ele, a mente dele está ligada na minha, através do Evangelho da graça de Deus. Está aqui o Orlando hoje. O Orlando tem a mesma mente que a minha, como uma só alma. Olha a Celinha aqui que está há anos com a gente. E os demais todos, o Antônio que veio aqui, morava lá em Mongaguá, nos assistia pelos vídeos lá, né, Antônio? Aí veio morar aqui, Guarulhos aqui, veio direto para cá, e já lá ele nos acompanhava. Entendeu? É o mesmo sentimento, é a mesma alma, a mesma fé, uma fé unificada que veio pelo conhecimento do Evangelho da graça de Deus. Então Paulo está dizendo assim, vou ler de novo o verso 27, vivei acima de tudo. Como é que nós temos que viver acima de tudo? Por um modo digno do Evangelho de Cristo, não da lei. Para que, ou indo ver-vos, ou estando ausentes, eu ouço a respeito de vocês, que vocês estão firmes, em um só espírito, como uma só alma, o mesmo sentimento, lutando juntos, por quê? Pela fé evangélica. Por isso que nós estamos aqui lutando juntos pela fé evangélica. Quem tem a fé produzida pelo Evangelho, não consegue ficar com quem não tem a fé evangélica. Você pode ir em qualquer igreja que você quiser. Quando eles abrirem lá no Velho Testamento e começar a pregar, vai acontecer isso dentro de vocês. Vocês vão, mas
Para mim essas coisas não dá mais. Eu não suporto mais a pregação do Velho Testamento. Quando eles começarem a cobrar dízimo, porque você é ladrão, vai para o inferno, imediatamente você... Não dá mais para mim ouvir isso. Quando eles começaram a pregar Davi, eles substituíram Jesus por Davi, por José, por Elias, eles só ficam lá, Neemias, não dá mais. Aí eles começam com aquela ladainha, eu falo isso com o maior respeito, tem muita gente sincera lá, mas não dá mais para ficar junto. Dá ou não dá? Quem teve revelação da fé evangélica, não dá mais, não entra mais dentro de nós a velha pregação de escravidão. Não dá mais. É por isso que a gente tem que se reunir, estar junto, nos ajudarmos, colaborarmos, para que a gente trabalhe, porque é intenso o trabalho da pregação do Evangelho da Graça de Deus. Quando você pensa que uma pessoa amadureceu, ela faz coisas que você percebe que parece que ela nunca entendeu nada. É inacreditável. Quando você pensa, depois que a pessoa ouviu, às vezes ela faz coisas que provam que ela não entendeu nada do Evangelho da Graça de Deus. Por isso que temos que estar ligados uns nos outros, na mesma fé, tendo comunhão, nos reunindo como igreja, ouvindo a palavra, trabalhando para que essa palavra vá além, alcance outros corações. E graças a Deus pelas redes sociais, pelo YouTube, não é? Que a gente vai longe no Brasil e fora do Brasil. Graças a Deus por esse meio que Deus providenciou para que o verdadeiro Evangelho da Graça de Deus se expanda. Então vamos voltar a Gálatas capítulo 3. Quem são esses abençoados com o crente Abraão, que são os filhos da fé? Gálatas 3, 6. Ele diz: é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Lá. Sabeis, pois, que os da fé. Qual fé? A fé judaica? Não, a fé trazida pelo conhecimento do Evangelho da Graça de Deus. Sabeis, pois, que os da fé, que são filhos de Abraão, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, olha o Evangelho, justificação pela fé, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em ti serão abençoados todos os povos da terra, de modo que os da fé do Evangelho, são abençoados com o crente Abraão. Agora, quem está debaixo da velha aliança? Todos quantos são das obras da lei, lá, estão debaixo de maldição. O que é a maldição, queridos? Era uma penalidade, era um castigo por desobediência da lei. Quem sabe a gente veja isso domingo que vem. Então, quando eles desobedeciam a lei, o Deus mandava doença. Você vai ver assim no Velho Testamento. Ó. O povo obedecia a lei, Deus abençoava. Desobedecia, Deus punha doença. Deus trazia febre. Deus trazia uma nação, prendia tudo. Eles matavam tudo, depois eles se arrependiam, voltavam. Deus pesava a mão. De onde vem essa mentalidade de Deus pesar a mão? Deus matar, Deus pôr doença, tudo da velha aliança. Porque eles desobedeciam, eram as maldições da lei, não é? Entende? Então ele está dizendo que todos quantos estão debaixo de maldição, aliás, todos quantos estão debaixo das obras da lei, olha lá, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá por fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Olha aqui a obra da nova aliança, da cruz. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Então o que Cristo fez? Toda a penalidade da lei, toda a maldição, todo o castigo, Cristo nos resgatou, nos tirou de debaixo de tudo aquilo, porque Ele se fez maldito na cruz em nosso lugar. Por isso que nós não temos maldição, nós somos abençoados. Paulo diz: Deus nos abençoou com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Esse negócio de quebra maldição, tudo é uma maldição na vida da pessoa, é mentalidade da lei. E Cristo acabou com todas as maldições para nós que cremos. Nós não estamos debaixo de maldição nenhuma.
Temos problemas por causa da sociedade desse mundo, viu? Claro! Mas nenhuma maldição pesa sobre aqueles que são libertos pelo Evangelho da graça de Deus. Está claro isso? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, toda a maldição da lei, toda a penalidade, todo o castigo caiu sobre Jesus. Deus não pode agora, que eu estou depois da cruz, me trazer um castigo de antes da cruz para me afligir. Por quê? Porque tudo isso acabou na cruz, a maldição acabou na cruz. Cristo se fez maldito e acabou com toda a penalidade pela desobediência. Então Deus não vai lidar comigo me trazendo uma maldição da lei, sendo que a própria lei acabou na cruz e nós estamos numa nova aliança. Entende isso ou não? Por isso, limpe a tua mente de toda a penalidade da velha aliança. Então, para nós terminarmos, quem são os filhos da fé, os verdadeiros filhos de Abraão? São esses que têm entendimento do Evangelho da graça de Deus. A fé está fundamentada no que Cristo fez na cruz. Cristo é o centro da nossa fé, nós não acreditamos em nenhuma outra coisa. Nós não precisamos de emoções, nós não precisamos de choro, nós não precisamos de campanha, não precisamos de sacrifício, não precisamos de nada. Nossa fé está posta em Jesus Cristo, nós só cremos nele, no que ele já fez por nós e nos deu gratuitamente. Esses são os que têm entendimento do Evangelho da graça de Deus e os verdadeiros filhos de Abraão, os verdadeiros filhos da fé. Recebe a palavra de hoje? Fala assim, amém. Então vamos ficar em pé e vamos fazer só uma breve oração em favor dos irmãos que vão receber esta palavra ainda hoje à tarde, né? Firme a tua mente, vamos orar. Pai querido, a tua palavra foi pregada e daqui a pouco ela vai estar alcançando os corações, Senhor. Alcance aquela pessoa angustiada que viveu anos debaixo do jugo da lei. Alcance aquela pessoa que ficou presa no ministério há anos, escravizadas pelo jugo do engano. Solta a mente das pessoas, do grande, do pequeno, do maior, do menor. Que essa palavra chegue e encontre aquele coração prontinho, amadurecido para entender e realmente ter a fé produzida pelo conhecimento do Evangelho da graça de Deus. Te agradecemos por todos esses irmãos aqui presentes, pelo culto de hoje, em tudo te damos graças. E oramos pela fé em nome de Jesus. Fala assim, amém.